Nossa, não, essa aula sai péssima, vocês vão assistir de novo. Bom, pessoal, tô falando aqui pra Bárbara, né? Agora sim, estamos gravando. Que ontem eu tomei muito café, então, né? Aquela ressaca de café. Então, talvez a aula não saia legal, mas vamos nessa, né? A coisa a gente retorna, né? Enfim, aqui é a primeira ronda do Fedro, né? Então fica mais tranquilo. Então vamos lá. Eu vou partir aqui do 269A, tá bom? Então, basicamente, o que a gente vem vendo aqui nessa segunda parte do Fedro, né? Depois que o Sócrates termina a Palinódia, o Fedro observa o discurso ainda em âmbitos competitivos, né? Como a gente viu. E aí o esforço do Sócrates, então, é tentar levar a discussão de Eros, da beleza e tal, para a retórica, né? Então eles passam agora a indagar o que faz de um discurso, o que faz um discurso ser belo, né? Ou seja, né, a gente viu sobre a natureza do amor, a natureza da beleza, né, como essas coisas relacionam entre si na Palinódia, e agora a gente vai ver como é que a retórica entra em jogo, né? Claro que durante a Palinódia o Sócrates ele já dá algumas alusões sobre o papel da retórica nesse estudo, né? Sobretudo porque a Palinódia é um discurso construído, né? Então a gente vai ver que ela, ela comporta as propriedades do discurso belo que o Sócrates vai dizer aqui na segunda parte, né? Então o que faz um discurso ser belo, né? Primeiro, aqui, né? Seguindo aqui esses tópicos, né? Segundo eles aparecem no texto. Primeiro passo é saber do que se fala, não é? Então ter um mínimo conhecimento, mínimo não, né? Mas ter um conhecimento daquilo que você fala, né? Para não correr risco de falar sobre outra coisa. Então o discurso, ele em última instância, ele deve falar a verdade, né? Então pronunciado por alguém que sabe do que está falando, ok? A retórica, ela vai ser caracterizada como uma arte de condução de almas, né? Então, se o amor também é capaz de conduzir as almas, né, de movimentar a alma em determinada direção, a retórica também vai ter essa propriedade, não é? Do apaixonamento, da sedução, do convencimento e tal. Tudo bem? E ela envolve tudo aquilo que é feito por meio de discursos, tudo aquilo que é feito por meio de palavras, né? Então a retórica que o Sócrates vai falar não é exatamente só aquela que acontece nos tribunais de Atenas, né? Durante as competições de oradores, que é a retórica que o Fedro conhece, né? O Fedro, retórica, falar de retórica é falar sobre Lísias, é falar sobre os tribunais. E para o Sócrates, falar sobre retórica é falar sobre tudo o que concerne a palavra. Tá? Então, lendo aqui, em 261e, Sócrates diz: logo, a arte de contra-argumentar não se limita aos tribunais e assembleias do povo, mas é uma única e mesma a respeito de tudo o que concerne a palavra. Tá? A partir daí, eles vão reconhecer um problema, né? De que tem palavras que são ambíguas, né? As palavras, já a caixa da retórica é tudo aquilo que envolve as palavras, né? É preciso então qualificar as palavras, né? Diferenciar as palavras uma das outras. Então vão ter duas classes de palavras, né? Aquelas quais que a gente sabe claramente, tem uma impressão comum do que se fala e que se referem sobretudo às coisas materiais. Então se eu falo livro, por exemplo, por mais que vocês não saibam qual livro eu estou falando, né? A gente tem, né, uma imagem do livro, então um objeto com um determinado formato, com determinadas características, né? Mesma coisa da prata, do ouro, de uma cadeira, né? Enfim, a gente associa essas palavras a imagens do mundo material, esse é o ponto, né? Agora tem palavras que geram discordância, por exemplo, né? A justiça, o amor, né? A beleza, o bom, ok? Essas palavras, por essas palavras as pessoas entram em desacordo umas com as outras e inclusive a mesma pessoa pode entrar em desacordo consigo mesma em diferentes momentos da vida, né? A gente pode encontrar em vários diálogos, o Platão, por exemplo,
Sócrates e outros interlocutores concordando com uma definição sobre a coragem, a beleza, né, a justiça, e eles perceberem que essa definição ela é insuficiente. Então, em outro momento, eles precisam reformular aquilo. Né? Para Platão, isso não é um grande problema, porque a filosofia é o processo de descoberta desses significados, né, dessas definições. Mas o fato é que a gente se contradiz sobre essas palavras. Né? E muito dificilmente eu vou achar, em determinado momento da minha vida, que a cadeira não é essa imagem que eu associo à cadeira hoje, mas, sei lá, um leão, um elefante. Né? E muito dificilmente eu vou achar algum dia que a cadeira se assemelhe a esses animais. Por haver, então, essa discordância entre as palavras, né? Lendo aqui, ó, em 263b, bem no finalzinho, Sócrates vai dizer, olha, ora, o que busca a arte retórica primeiro, então, precisa ter dividido essas coisas, né, então, as palavras, metodicamente, e captado a característica de cada uma das duas classes, aquela em que a maioria está necessariamente incerta e aquela em que não está. Então, uma das características do belo discurso e da retórica eficiente e bela e cativante e tal, é essa capacidade de discernir, dividir aquilo que eu sei e aquilo que eu não sei. Dividir, em última instância, as classes de palavras que eu uso, as categorias que eu uso, né, para usar um exemplo do vocabulário do Aristóteles. Né? O Aristóteles tem um livro que fala exatamente sobre isso, chama Peri-Hermeneia, ou da interpretação, né, como é traduzido. Em que ele vai falar também sobre as classes de discurso, sobre as categorias, os gêneros de coisas existentes no mundo. Por que existe essa discussão? Né? Essa discussão ela se localiza dentro do âmbito da filosofia da linguagem. Né? Pelo seguinte, se eu quiser me referir a alguma coisa e eu não tiver palavra para me referir àquilo, se eu não tiver ferramentas, né, as palavras são ferramentas, eu não consigo pensar sobre aquilo de forma crítica. Então, por exemplo, vamos supor que eu não soubesse a palavra para me referir a essa parte aqui, né, desse punhalzinho, essa parte aqui. Né? Vamos supor que eu não sei o nome disso. Como é que eu vou conseguir dizer isso para outra pessoa? Né? Como é que eu vou conseguir me comunicar com isso? Fazer com que o mundo possa ser descrito em palavras, né? Então, ou seja, tornar visível para outro e para mim mesmo, né, para os meus pensamentos, o que isso aqui, as propriedades disso. Né? Se eu não tenho um nome para me referir a isso, tá bom? Então, é necessário ter uma palavra, porque o nosso pensamento opera por meio de palavras. Tá? Essa vai ser um dos pressupostos aqui indicados no Fedro. Né? Então, pensamento. Eu vou pegar um canetão aqui para ficar mais fácil. O nosso pensamento tem correspondência com a linguagem. Bem? Então, há uma correspondência entre pensamento e linguagem. Aquilo que eu posso pensar, minha faculdade de discernir sobre o mundo e minha capacidade de falar sobre o mundo. Né? E aí a gente começa a ver que a retórica passa então a ocupar um lugar muito importante, não é? Porque ela deixa de ser só o lugar do convencimento, né, o lugar das sombras, e passa a ser também o lugar de descrição do mundo, de, em última instância, investigação das verdades. Né? É uma ferramenta filosófica, portanto. Tá? Esse é o ponto. Essa propriedade de discernir as coisas, dividir essas categorias, né, de categorizar o mundo, criar, em última instância, conceitos, né, ideias, é denominada aqui no Fedro, né, como a propriedade dialética do discurso. Tá bom? Então a dialética aqui no Fedro é simplesmente a capacidade de você dividir as coisas no mundo segundo as suas proporções, segundo a sua natureza. Né? Então eu lembro de ter lido
em algum texto, né, que explicava sobre isso. Um bom dialético que seria como um bom açougueiro, né? O que faz um bom açougueiro? Ele separa as partes ali do animal respeitando as propriedades de cada uma. Então ele não vai, por exemplo, quebrar uma articulação, quebrar um osso, né, para separar ali um pedaço de carne quadradinho, né? Não, ele vai desossar, ele vai respeitar ali a estrutura muscular, enfim, o tecido, né, do boi. Enfim, tô pensando, né, do animal, tá bom? Como tem uma filósofa brasileira que chama Marilena Chauí, né, ela fala sobre isso também, mas o termo que ela usa é um termo muito bom, né? Ela diz que quando a gente cria essas categorias, a gente deve respeitar as características da nervura do real, né? Então, como se a realidade tivesse suas relações, tivesse, enfim, relações harmônicas, né? Como há entre os músculos do corpo humano, tá bom? Então é isso, a dialética é essa arte de separação e também de união entre aquilo que é semelhante, né? Então não é só uma arte do recorte, mas é uma arte da colagem também, né? Então tudo aquilo que eu conseguir reunir de semelhante dentro de uma mesma categoria, eu vou colocar no mesmo lugar. Daí, por exemplo, que a gente entra na teoria das ideias, por exemplo, né? Então, por exemplo, como é que eu crio a categoria de beleza, né? A ideia da beleza. Não basta eu reconhecer a beleza de um corpo, né? Eu preciso reconhecer a beleza de vários corpos e ver que elas participam de uma beleza maior. É assim que se forma as categorias, grandes categorias, através dessa colagem, né? Enfim. Tudo bem? Então por isso que ele fala, né? O discurso tem que ser proporcional, né? Em última instância, a finalidade dessa separação, dessa categorização, né? E aqui eu leio em 265D. Ele diz, olha, reunir em uma única ideia coisas dispersas aqui e ali, abarcando-as numa visão de conjunto, a fim de tornar evidente, definindo cada coisa, aquilo que em cada caso pretende se ensinar. Tá? Então, tal como agora mesmo a respeito de Eros, quando definido o que é, esteja bem ou mal enunciado, o discurso teve como dizer, graças a isso, algo ao menos claro e coerente consigo mesmo. Então, ó. E ele continua, ó. O Fedro pergunta, mas o que tens a dizer da outra forma, né, Sócrates? Essa forma dialética. O Sócrates diz, o ser capaz de separar de novo. Então aqui ele falou da colagem, né? Primeiro. E agora ele vai dizer, ó, ser capaz de separar de novo em espécies, segundo as articulações naturais, e tentar não despedaçar as partes à maneira de um mau açougueiro. Mas tal como há pouco o meu par de discursos apreendeu a insensatez do pensamento em uma única ideia comum. E assim como de um corpo único nascem membros duplos e homônimos por natureza, chamados esquerdos e direitos, do mesmo modo o par de discursos considerou o delírio em nós como uma forma por natureza única. E um deles, cortando e recortando a parte esquerda, não cessou antes de encontrar dentre elas um amor, por assim dizer, sinistro, que foi insultado em justa medida. Aqui o que ele está dizendo, né, nessa parte, na segunda parte da fala de Sócrates, é que existe uma correspondência entre a palinódia e o primeiro discurso que o Sócrates fez, né? Uma correspondência que quase complementa os dois discursos, né? Que coloca eles em contraste, fazendo com que a natureza de Eros se evidencie a partir disso. Né? Então, só para a gente ver aqui a parte que ele chama da dialética, né? Ele diz: pois bem, eu mesmo de fato sou um amante, Fedro, de tais divisões e reuniões que se tornam capaz de falar e pensar. Então, eu vou insistir nisso porque é um critério importante para a gente entender a filosofia do Platão, né?
estuda a filosofia disso que a gente chama do período de maturidade de Platão. Tá? Então, a dialética, em última instância, né, ela faz, porque ela organiza a linguagem, faz com que seja possível pensar a realidade. Tá? Então, a dialética é o modo filosófico de pensar, o modo ordenado, concatenado de pensamento filosófico. O pensamento filosófico, ele não é uma navegação à deriva, né? Esse é o ponto. Ele tem objetivos claros, tem um método. Qual que é o método? O método dialético que o Platão vai propor. Tá? O método do dialético, ele é muito interessante, né? Porque ele acontece somente em grupo, né? Porque você precisa de outro para dialogar, né? Você precisa de outro para articular a linguagem e para, em última instância, construir, fazer essas divisões e reuniões de realidade, né? Então, a gente pode aqui, né, sem nenhum tipo de exagero, falar que para Platão a filosofia só acontece coletivamente, tá? Em grupo. E não em qualquer grupo, né? Como a gente viu na carta 7, entre amigos, né? Onde essa conversa pode ocorrer sem ego, sem inveja, sem nenhum tipo de artificialidade, né? Porque o que esteja sendo debatido na linguagem não venha a partir da personalidade, mas que a linguagem reflita realmente a realidade, né? Enfim, né? Então, ó, sou amante de tais divisões e reuniões que tornam capaz de falar e pensar. E, se penso que qualquer outro é apto a olhar para o uno e para o múltiplo como entidades naturais, persigo no encalço dos seus passos como de um Deus. Né? Ele diz, olha, se eu vejo que alguém é capaz de fazer isso, né, de pensar dessa maneira, ele diz que se coloca no encalço dessa pessoa e não larga mais, né? Busca companhia. E por certo, aos que são capazes de executá-lo, se trata-os corretamente ou não, só um Deus há de saber. Chamo-os por enquanto de dialéticos. Tá? Ok? Então, eles descreveram, então, a prática que faz um bom discurso. E a prática que faz um bom discurso é a prática que torna um discurso dialético. Deu para entender? Então, o bom discurso é ao mesmo tempo um discurso dialético. E quando ele estava falando do bom discurso, que a dialética é uma propriedade desse discurso, na verdade ele transformou aquele discurso competitivo dos sofistas no discurso filosófico, que é o bom discurso. Tá? Aqui, o que a gente pode entender é que por Platão tem uma concatenação dessas ideias. Né? Se a filosofia busca o bem, o método pelo qual ela busca o bem não pode ser insuficiente, não pode ser, digamos assim, carente dessa ideia de bem também. Né? Por isso que a dialética corresponde, né, ao bom discurso. Tá certo? Então, se você quer pronunciar um discurso bom, eficiente, belo, etc., com todas as características de virtude, necessariamente esse discurso terá que ser um discurso filosófico. Beleza? Um discurso dialético. Bom, então eles conseguiram definir o belo discurso, né, o discurso dialético. Mas aí o Fedro vai falar, olha, mas a retórica parece que ainda nos escapa. Né? Então, ou seja, o que é isso então que os sofistas fazem? Né? Quais são as propriedades dos discursos dos sofistas? Tá? Então, Sócrates vai dizer que esse é o restante da retórica, né? E que é uma coisa muito volumosa, tudo bem? E aí eles vão começar a falar da estrutura formal dos discursos sofistas, né? Então, primeiro você tem um proêmio, né? Ou seja, uma introdução, e aí você tem também alguns gêneros de discurso, então um testemunho, um indício, pode ter algum apelo emocional, né? Teorias formais do discurso sofístico, né? Então ele diz, né? Tem alusão, elogio indireto, censura, recursos mnemônicos, né?
Eles vão analisar primeiro o aspecto formal do discurso, né? Por último, a recapitulação. E aí o Sócrates, então, ao fim das contas, diz, olha, então qual que é a efetividade desse tipo de construção sofística, né? Qual que, por fim das contas, é o poder da retórica dos sofistas? E aí o Fedro vai falar que é um poder enorme, né? Um grande poder, sobretudo em agrupamentos de multidão, o Fedro vai dizer, né? Então aqui está enunciada a primeira característica do discurso sofístico, que difere radicalmente do discurso dialético, né? Enquanto o discurso dialético funciona em grupo, ou seja, coletivamente, mas em grupo assim articulado, né? Em grupo de amigos, em grupo fechado, e idealmente da forma como Fedro e Sócrates estão dialogando, ou seja, de um para um, né? Mestre e discípulo. O discurso sofístico vai ter uma outra característica. Ele é funcional em grandes multidões, ou seja, ele é funcional dentro de um contexto impessoal, onde eu não me dirijo a um outro interlocutor em específico, mas a uma entidade geral. Tá? Se a gente fosse fazer uma revisão do primeiro discurso do Lísias, né, a gente poderia ver que ele é um discurso impessoal. Ele em nenhum momento apela para particularidades do seu interlocutor, em nenhum momento favorece a si mesmo com as suas próprias características particulares, né? Em última instância, é um discurso feito, que poderia ser feito de qualquer um para qualquer um, né? Um discurso impessoal. Enquanto o discurso filosófico, ele é impossível de ser feito de forma impessoal, porque ele passa, né? Necessariamente ele passa pelos interesses de cada um, tudo bem? Então o que a gente vai investigar no discurso filosófico? Eros, né? Onde Eros nos conduzir, onde o interesse filosófico nos debruçar, o que a gente vai pensar, né? Então, no discurso dialético, por exemplo, seria impossível a gente falar, olha, aqui, gente, a gente vai organizar o grupo de estudos do Platão, né? Então, das 10h20 às 10h30, eu vou falar sobre amor em Platão. E depois das 10h30 às 10h40, vou falar sobre, sei lá, justiça. Não, né? O discurso filosófico, ele segue caminhos próprios. E o caminho próprio que ele segue é aquele caminho misterioso de Eros, né? Do desejo, do que nos motiva naquele momento, né? Para onde, enfim, Eros nos tocar, Eros conduzir a nossa alma, é onde o discurso filosófico vai se realizar, né? Então essa é uma diferença brutal. A sofística, ela funciona para grandes grupos impessoais, tá bom? Bem, gente, sobre isso, querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta. No discurso filosófico, dialético, que a gente está colocando que sempre amigos, essas pessoas não necessariamente dividem entre si a mesma opinião, né? Porque senão o discurso não fica rico. Se eu e você vamos falar sobre nós dois concordando sobre tudo, isso não é necessário, né? É necessário que a gente contemple ideias e tudo mais, tenha essa organização. Mas não que necessariamente a gente tenha a mesma opinião sobre aquilo. Você não pode dizer isso? Ou não? Sim, deu pra ouvir, Bárbara, o que a... Eu ia te pedir Tá. pra... Vou tentar reconstruir, se eu estiver errando, você me fala. Mas basicamente a Renata diz o seguinte: se o discurso filosófico ele necessita que as pessoas concordem, né, tenham a mesma opinião sobre o mesmo assunto para poder dialogar, é isso? Tá. Vamos lá, você usou uma palavra que é essencial para a gente entender isso: opinião, né? Opinião é aquilo que Platão vai chamar de doxa. Tá? Doxa é um grau de conhecimento, só que é um grau de conhecimento que não é o grau de conhecimento sobre a realidade. A opinião a gente tem sobre o funcionamento das coisas materiais. A opinião é para fins pragmáticos, né? Agora, o discurso filosófico, ele se debruça sobre a realidade, só que ele almeja a descrição da verdade. Lembra, esse é o primeiro pressuposto, né, que ele falasse a verdade. Para eu falar a verdade sobre uma coisa, eu preciso de uma condição, eu preciso de uma regra, que vale para os interlocutores. Eu preciso que as pessoas abram mão da opinião que elas têm sobre o assunto para se dedicar sinceramente a uma investigação. Então, por exemplo,
Tudo bem, né? Eu tenho uma opinião sobre o que seja o amor, sobre o que seja o belo. Só que se eu vou me empenhar em uma discussão dialética com colegas sobre isso, eu não posso me prender à minha opinião e tentar não deixar de investigar a realidade e investigar a minha própria opinião, mas contrapor aquilo que é a minha opinião com a realidade. Em última instância, é um discurso investigativo, não é um discurso para provar o que você já sabe, para defender uma opinião, sabe? Em última instância, ele necessita que você abra mão das opiniões para dialogar. Então, não só as pessoas não têm que concordar, porque a opinião não é importante, né, no discurso filosófico, como é desejável que elas não concordem. Porque se elas não concordarem, a discussão vai ser ainda mais rica. Mais pontos de realidade vão ser abarcados. Por exemplo, se uma pessoa teve uma experiência positiva com o amor, enquanto o amor da vida dela muito cedo, viveu ali grandes amores e tal, e a outra pessoa teve só decepções amorosas. Essa discussão entre as duas, uma discussão dialética, buscando então entender o que é essa experiência do amor, vai ser profundamente rica, né? Muito mais do que se só fossem duas pessoas frustradas ou duas pessoas plenamente contentes com Eros, né? Porque aí os dois lados da moeda seriam abarcados, né? Para ficar no exemplo do amor, né? Na Teogonia do Hesíodo, quando ele vai descrever a deusa Afrodite, primeiro é uma passagem belíssima, né? Mas quando ele descreve a deusa Afrodite, ele diz, olha, ela é a deusa do prazer, né? Então, de tudo aquilo que é propício, benévolo, agradável, mas é a deusa também dos risos e dos enganos, né? Então, ele evidencia ali os aspectos negativos da deusa Afrodite, né? Que também estão no âmbito dela, tá? Claro que a gente pode argumentar que Platão tem uma outra concepção de divindade, né? O negativo não entra na divindade de Platão. Ele poderia, por exemplo, argumentar que frustrações amorosas, né? Como ele fez aqui na Palinódia, né? São frutos de um falso amor, né? Não do amor genuíno. Mas, de qualquer forma, né? Independentemente da concepção religiosa dos dois, essa complexidade precisa ser abarcada na investigação da realidade, né? Então, não sei se eu respondi, mas é mais ou menos por aí. Henrique, eu tenho umas coisas aqui. Sim, diga. Você estava falando da questão de como definir as coisas, né? Como isso é difícil, é complexo, né? Assim, eu lembrei tem um poema da Viviane Mosé que chama Receita para Lavar Palavra Suja, né? Então tem um trecho que eu uso na CNV, né? Que assim, ela fala assim, a palavra não sabe o que diz, a palavra delira. O que diz é o acordo estabelecido entre duas pessoas em relação às palavras. Quando esse acordo se quebra, ninguém diz mais nada, mesmo usando as mesmas palavras. Legal. Legal, né? Que Então, interessante. assim, Nossa, depois eu posso até passar esse... tem um vídeo na íntegra desse poema dela que é bem engraçado, né? Sobre palavras. Então, é isso. Eu acho que... E às vezes mesmo a gente tendo uma definição, usando uma palavra, né? E para cada um tem um significado diferente, né? Sim, sim. É engraçado o seguinte, a Viviane Mosé, ela é uma Nietzscheana por excelência, assim, né? Se é que dá pra falar que alguém é Nietzscheano, né? Porque o Nietzsche é o O que é um anti-ídolo e tal. Nietzsche. Nietzsche, isso. Tá. E o Nietzsche detesta o Platão. Assim. É um dos principais pontos de... tem várias concepções, a gente pode entrar em outro momento, mas porque o Platão, ele deixa de lado o relativismo, né? O Nietzsche é um relativista por excelência. O Nietzsche é um trasímaco moderno, né? Mas o Nietzsche é excelente também. Só que nesse ponto, o Nietzsche e o Platão concordam, né? Porque o Platão, ele é relativista em relação à linguagem. O Platão sabe muito bem que a palavra, ela é dita de forma relativa. As palavras, elas não têm significados intrínsecos, né? Tem uma discussão no mundo antigo, o Platão toma parte em alguns lugares, né? Ele toma parte aqui no Fedro, que ele diz que é a discussão do nominalismo, né? Para saber se as palavras têm significado em si ou não, né? Ou seja, quando eu digo uva, essa palavra uva, ela tem significado real ou só é propriedade da minha língua portuguesa, né? Você consegue pegar aquele livro ali pra mim? Isso. Ele tem uma historinha muito interessante. Eu vou contar aqui uma historinha aqui, ó.
fala exatamente sobre essa problemática da linguagem. Né? É uma história de um sábio sufi que chama Rumi, não sei se vocês conhecem. É excelente também. Depois se vocês forem estudar o sufismo, né, que é uma linha do islamismo, né? Aí Eu não conheço ele, eu nunca li, mas eu conheço uma frase dele que a gente usa na CNV, que é entre os campos do certo e do errado, né, a gente se encontra lá, né? Então, mais ou menos isso, né? Legal. Porque o sufismo, ele vai pensar também essas relações entre certo e errado e tal, com um certo relativismo, só que dizendo que a divindade abarca os dois, né? De novo, a concepção religiosa do Platão é diferente. O Platão, o Deus é sempre positivo, né? Mas enfim, ele concorda também com Nietzsche, com Platão, quanto à linguagem. Olha a historinha, né? É a historinha dos 4 mendigos. Aí ele começa dizendo, 4 mendigos receberam uma moeda de um passante. Tomem essa moeda e comprem o que acharem melhor. Um dos 4, que era persa, disse, eu já sei o que iremos fazer, vamos comprar angur. O outro, que era árabe, disse, não, nada de angur, eu quero inebe. O outro, que era grego, disse, nem angur, nem inebe, vamos comprar estafio. E o último, que era turco, disse, olha, o que eu quero, na verdade, é uzum. Uma discussão sem sentido instalou-se entre os 4, pois eles ignoravam o que significava aquilo que cada um queria. Se um sábio estivesse por perto, teria dito, com essa moeda vocês poderiam satisfazer a sua vontade. Para vocês, cada palavra é uma fonte de conflito. Mas para mim, cada palavra é um guia para a união. Vocês todos, sem perceber, querem a mesma coisa. Uva. Então, essa concepção de que a linguagem é relativa e tal vai ser colocada aqui no Fedro, e Platão ele é adepto disso, né? Por isso que a filosofia, né, ela é um jeito de transcender essa dimensão relativa da linguagem, porque a dialética é capaz de ordenar a linguagem. Então, por mais que haja um conflito de termos e tal, a dialética busca solucioná-los, tirando-os do âmbito particular para colocá-los no âmbito geral, no âmbito objetivo. Então, ou seja, tirando a linguagem do âmbito subjetivo para tentar colocá-la no âmbito objetivo. Se a gente for mais longe, ainda dá um exagero, ainda a gente pode falar que esse é o início, né, de um processo de método científico, tá bom? O que a ciência faz? Também é a mesma coisa, né? Ela cria uma conceitualização objetiva. Então, se eu falo, por exemplo, de gravidade, não é relativo para cada um de nós o que esse conceito significa, né? Enfim, o Aristóteles, como eu falei, né, no Perermeneia, ele vai ser um adepto profundo, né, um discípulo aí por excelência do Platão nesse ponto, tá? Pois bem, né, como eu falei, diga. Só mais uma coisa sobre a oratória, né? Ontem eu estava vendo eu estou fazendo um curso da Lucilena, né, nessa parte, e ela falou uma coisa que eu achei legal, já tinha ouvido, estava revendo, né, sobre como a gente falar, assim, vamos dizer, se a gente tem, não é uma opinião, né, mas assim, sei lá, pensando em a questão da verdade e tal, e de passar isso através da retórica, da oratória, como fazer isso, né, então, assim, é como você quer entregar uma pedra preciosa para alguém, algo muito valioso, mas você pode fazer de 2 formas. Você pode colocar numa embalagem bonita, né, assim, que a pessoa receba, ou você pode pegar essa pedra e jogar na cara da pessoa. De fato, né? Né? Enfim. É inteligentíssimo isso, porque o mundo é complexo, né? Lidar com esses temas filosóficos de maneira rigorosa é complexo. Mas é possível, né? A gente pode abraçar essa complexidade e tentar descrever a realidade. Esse é o desafio que o Platão coloca pra gente nos diálogos, né? Ele diz, olha, o que acontece nos diálogos? As pessoas discordam profundamente, não é? Se a gente pega um diálogo aporético, então, é o Sócrates só levando bucha, só o Sócrates tentando conversar alguma coisa e a pessoa desconversando, né? Enfim. E Platão diz o seguinte, olha, a realidade é complexa, mas esse cara aqui, o Sócrates, que me ensinou muita coisa, ele conseguiu ver alguma objetividade. Toma, tenta encontrar você. A partir da discussão, da conversa com teus colegas. A ideia de filosofia do Platão é essa.
né? Por isso que a gente estuda a filosofia na Acrópole, né? Não é para estudar o Platão como um dogmático, tentar encontrar na obra do Platão frases de efeito, né? Mas é para abraçar um método de convivência e conversa e tal, tudo bem? Para guiar a nossa convivência, os nossos momentos de convivência. Em última instância, é isso, né? Em última Sim, instância, assim, né? Como desse Platão. Mas é uma coisa importante pra gente aprender, sim. tudo bem? Bom, pois bem, né? Como eu falei, Eros vai nos guiando para diferentes caminhos, né? Então, é... deixa eu ver onde eu parei. Tá, o poder da retórica, né? Qual que é o poder, então, da arte dos sofistas? O poder da arte dos sofistas. O Sócrates diz o seguinte, olha. É um poder, sobretudo, de produzir, reconhecer e produzir efeitos, né? Em um objeto. Isso está de acordo com uma metáfora que a gente viu na República, né, do conhecimento sofista ser um conhecimento das sombras. Tá? Mas vamos ver aqui o que o Sócrates diz, aqui em 268b. Nossa, eu falei que ia começar em 269a, né? Então a gente ainda está em recapitulação. Meu Deus. 268b. Então, ele diz aqui, ó, dize-me então, perguntando então sobre o poder da retórica, né? Se alguém, ao se aproximar do teu amigo Erixímaco, ou do seu pai Acúmeno, lhe dissesse... Erixímaco e Acúmeno são dois médicos. Inclusive o Erixímaco aparece no banquete também, tá? Ele é quem recomenda para que ninguém beba. O Fedro também aparece no banquete, não sei se eu comentei isso com vocês também, né? O Fedro é quem faz o primeiro discurso do banquete. Por isso que o Sócrates diz aqui que ele é o pai de discursos, né? Aquele que provoca o discurso das outras pessoas, né? Ele começa o banquete. Enfim, então se alguém chegasse para o Erixímaco e dissesse: eu sei quais substâncias aplicar ao corpo de modo a aquecê-lo ou esfriá-lo conforme queira, a fazê-lo vomitar, se assim me parecer, ou pelo contrário, evacuar, e inúmeros outros efeitos desse tipo. E sabendo todas essas coisas, pleiteio ser médico e fazer que outros também o sejam ao transmitir-lhes tal conhecimento. Tá? Ouvindo o que te parece que te diriam, né? Então, ou seja, o Sócrates ele perguntou, olha, vamos pensar na arte médica, né? Que é a arte da cura. Se alguém produzisse tais efeitos no corpo e alegasse ser um médico, ou seja, alegasse ter conhecimento então sobre o corpo, né? O que você diria? E o Fedro diria, não, né? De modo algum, ele seria médico, né? E nem também os que aprendessem isso com ele. Então aí ele diria, né, olha, diriam, suponho eu, que o homem está louco por pretender ter se tornado um médico, tendo lido em um livro algures, né, e tendo-lhe caído nas mãos alguns remédios ao acaso, nada entendendo da arte. E aí o Sócrates vai usar esse exemplo para usar na retórica também, né, dizendo o seguinte, olha, e se alguém então se aproximasse do Sófocles, né, do Eurípides, ou de qualquer um dos oradores também, né? O Sófocles e Eurípides são tragediógrafos, né, produtores das tragédias gregas. Chegasse para um deles e disserem, né, olha, será que eles então têm conhecimento dos eventos que eles narram ali? Então, sei lá, a Oresteia ali do Ésquilo, por exemplo, que trabalha a ideia de justiça, né? Será que o Ésquilo tem o profundo conhecimento da justiça que ele retrata ali? Será que ele saberia então dar a definição de justiça, né, a ideia da justiça, etc., de forma objetiva, né? E aí o Fedro vai dizer que não, né? Provavelmente não também, porque eles tratam de outra maneira, né? Porque o que a arte da tragédia faz? Esse é o ponto. Ela produz efeitos no seu ouvinte, no seu espectador, né? Então, o objetivo do Ésquilo com a tragédia não é investigar a ideia de justiça, mas fazer com que os seus espectadores estejam afetados por aquilo que acontece em palco, né? Uma arte de provocar efeitos, então, né? Tá? Bem, em última instância, então, avançando aqui um pouquinho,
retórica, buscando ser persuasiva, como a finalidade dela não é falar exatamente da verdade, mas produzir efeitos de convencimento ou efeitos de repulsa, né? Ela vai ser muito similar a essa metáfora que ele usou ao Erixímaco, ao acúmeno, né? Então os sofistas, eles alegam saber do que eles estão falando, mas no fim das contas eles estão só produzindo efeitos na multidão, né? Eles não têm conhecimento de fato sobre aquilo, sobre o alvo do efeito, né? Isso, uma metáfora moderna. É um marqueteiro, não é? É um marqueteiro, é um publicitário, não é? Porque o que eles fazem? Eles também tentam provocar efeitos, né? Eles tentam fazer com que a pessoa compre o produto. Eles não estão mostrando, convencendo a pessoa, né? Provando que o produto é excelente, que é bom, que vai ajudar na evolução da humanidade. Eles estão fazendo um apelo ao consumo, não é? É isso. O alvo deles é outro, né? Eles têm um conhecimento bom do alvo, né? Então, aí que tá. O conhecimento da arte dos sofistas é o conhecimento do efeito, do público, né? Então, na República, por exemplo, Sócrates diz coisas muito parecidas, né, nessa passagem. Então ele vai dizer, olha, quem que é o sofista? O sofista é aquele que está lidando com um animal grande, uma metáfora para o povo, né? E a metáfora que ele usa na República é que o povo é como um boi, né? Um animal grande, forte, robusto, indominável pela força, né? Na força o povo vence. E aí o que o sofista faz? Ele sabe quando o touro vai dar um coice, então ele sai de perto. Ele sabe quando, como afagar o touro para ele se tornar favorável e arar o campo dele. Ele sabe conduzir o touro, ele sabe lidar com o touro. Mas ele não faz isso almejando o que é bom pro touro, exatamente. Porque ele não sabe o que é bom pro touro. Ele sabe o que é bom pra ele. E ele conduz o touro a fazer o que é bom pra ele. Percebe? Então é a arte de provocar esses efeitos. Por isso que a retórica ocorre de forma unilateral, impessoal, né? Porque eu estou dialogando para um povo. Eu não estou buscando investigar a natureza, eu não quero que me respondam, né? Inclusive, isso é um resquício, né, desse efeito da retórica. Quando a gente fala, isso é uma pergunta retórica, o que isso significa? Né? Uma pergunta que a pessoa está fazendo de praxe, porque não é para você responder de fato, né? É unidirecional, né? É unidirecional, sim. Certo? Tanto é que às vezes eu vou fazer uma palestra, né, na casa espírita, e às vezes quando eu tenho oportunidade, eu gosto de abrir muito para pergunta, porque fica uma coisa muito assim, você não sabe o que você está falando, o que as pessoas estão achando daquilo, né? Fica uma coisa muito estranha, né? Né? E aí quando abre é muito gostoso, porque aí vem perguntas, vem colocações, contribuições, né? Porque quando você fala sozinho é muito pobre, né? Como a gente está falando da dialética, né? Então ela é importante. Sim. Porque ela agrega, né, conhecimento, né? Sim. Então... Sim. É exatamente isso, né? Porque quando a gente abre para perguntas e tal, o diálogo se realiza por excelência, né? E o diálogo, para o Platão, é um método filosófico. Dialética é um método de diálogo, tá? Sim. Bom, vou só avançar mais um pouquinho para a gente chegar na investigação da escrita. Bom, então ele vai fazer, né? Ele vai começar a fazer um paralelo que dura bastante tempo sobre a medicina e a retórica, né? Tentando diferenciar essas duas artes e dizendo que o charlatão em medicina, ele é como sofista diante do discurso, né? Porque o discurso, a gente já viu, ele pode ser utilizado para investigação da realidade e tal, né? Só que o sofista, ele age como um simples produtor de efeitos, da mesma forma que um charlatão em medicina, né? Enquanto o verdadeiro médico se vê prejudicado por esse tipo de ação. Ele se vê, inclusive, ele perde a credibilidade, né, por existirem charlatões, não é? Então quem é da área médica sabe, né? Nossa, isso é bem comum. Eu vejo mais na área de nutrição, assim, pessoas dando palestras sobre alimentação e elas
Sim, exatamente. A retórica pode ser utilizada para justificar opiniões falsas, né? Esse é o ponto. Aí eu vejo muito na minha área, eu sou dentista, né? E Aham. aí o paciente ele não tem condição de saber, né, se o trabalho ficou bom ou não, mas ele vai perceber isso às vezes até curto, médio prazo, né, em Sim. relação às consequências na boca, né? Uhum. E aí fala, nossa, tô com, sei lá, tô com problema de passar o fio dental, quebra o fio quando eu tiro e, né, então o que quer dizer? Porque não é uma restauração que está inadequada, né? Ele não sabe, ele não tem, né, mas ele vai percebendo. Entendi. Então, ainda que o profissional seja muito bom de papo, né? Isso não tem consistência, né? Com o tempo, Você sabe, né? é Então, incrível, né? Incrível, porque justamente, né? Olha como o diálogo é eficiente. Esse é o próximo passo do Platão. Ele vai dizer, olha, a pessoa, que é o charlatão, né, na medicina e no discurso, ele vai ter um tipo de limitação, né? Por quê? Porque para eu produzir um discurso e para eu ter a arte da medicina, eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso primeiro distinguir a natureza do meu paciente, né? Distinguir a necessidade dele, no fim das contas, né? E trabalhar em cima dessa necessidade. E essa distinção da necessidade do paciente, ela não acontece por simples efeito retórico. Se eu vou tratar não. de fato aquela pessoa, eu preciso do quê? Ele vai falar da técnica, né? Da arte, né? Da experiência em agir naquele ponto. Né? Então o sofista, ele é intratável, né? Ele é como se fosse um placebo na assembleia, né? Ele não está exatamente fazendo um bem, né? Produzindo aquele tipo de discurso. Ele está só ali falando, né? A gente pode fazer, né? Falar, utilizar o adjetivo que a gente quiser, mas ele é de fato meio inútil, né? Porque nessa disputa de poder que ele faz, ele prejudica o todo da cidade. Ele impede que o verdadeiro discurso seja feito. Né? Então ele vai falar que, justamente, né, Bárbara, que você falou, é necessário a sabedoria da arte para ministrar os remédios, né, para transmitir qualquer tipo de persuasão e etc. Tá? Que ele vai falar isso em 270b. E ele vai dizer, então, como é possível, né, ter uma concepção sobre a natureza da alma de cada pessoa, como é possível, né, conceber a alma de cada pessoa, ou seja, entender o objeto do seu estudo. Tá? E aí ele vai dar uma volta, né? Ele vai dizer, olha, através do método dialético. Porque o que a dialética faz? Ela cria categorias, ela identifica, né? Discerne, viveca, né? Ela discerne, tá bom? Então, a gente poderia atribuir também a dialética, né? Qualificar ela como arte do discernimento também, tá bom? E aí ele continua, né? Olha, Sócrates diz, sem um método desses, parece que tal pessoa, né, caminharia nesses âmbitos de arte, na medicina, na retórica, como um cego. Mas quem busca com arte, técnica, né, o que quer que... Mas quem busca com arte o que quer que não deve ser comparado nem a um cego, nem a um surdo. E ao oferecer a alguém discursos com arte, é evidente que mostra precisamente a essência da natureza daquilo a que se dirige o discurso, que há de ser sem dúvida a alma. Então ele diz, olha, um discurso então eficiente, com técnica, né, ele vai evidenciar o objeto do seu discurso. Tá? Eu estava pensando no fato das pessoas que são enganadas, né, no discurso. Uhum. Então, na verdade, a verdade ela não tem que partir do discernimento de quem está ouvindo, mas de quem está falando. Então, você que vai fazer o discurso é que é responsável por falar a verdade. Não sou eu que estou ouvindo que tenho que discernir isso. Seria isso? Vamos tentar diferenciar as duas artes. Né? Lembra, o método dialético eles se fazem em conjunto. Né? Então, uma pessoa ela nunca está só ouvindo. Ela vai sempre ser chamada a contribuir. Né? Esse é um ponto. Agora, ok, então em assembleias, como é que eu sei se o cara está falando a verdade ou não? Aí é mais difícil, aí é mais delicado. Porque eu próprio
Preciso já ter passado por algum tipo de discurso, algum tipo de investigação, para entender que aquilo que ele está falando, não, ele está tentando me enganar. O que é esse processo anterior? É aquilo que Platão fala da saída da caverna. Então, quando você já viu as ideias, você facilmente reconhece sombras colocadas fora de lugar, fora de contexto. Né? Por isso que ele diz que aquele que volta, né, para a caverna é o melhor de todos, nesse jogo que os prisioneiros fazem de adivinhação de sombras. Né? Então, se a gente lembrar, os prisioneiros, eles não ficam só ali sentados olhando as sombras. Eles têm uma atividade. A atividade desses prisioneiros é um jogo, né, de adivinhação de sombras. Qual que é a próxima? O que é essa sombra? Né? E para aquele que já viu os objetos no mundo real, as sombras são óbvias, praticamente. Né? Agora, esse é o grande problema. E se eu não vi os objetos reais? Como é que eu sei se o sofista está falando a verdade sobre as sombras? Aí não dá, porque eu sou tão ignorante como ele, né? Quanto ele. Então, e aí? O que eu acredito? Né? Que lado que eu defendo? Qual que é então o lado político certo? Né? Nesse ponto, pelo que eu vejo no Diálogo das Leis, o que a gente vê também na Carta 7, favorece o seguinte: a filosofia não é uma ciência, né? Não é uma atividade de partido, de tomar partido, de tomar posição em assembleia, em disputa, né? É uma atividade de investigação e de melhoramento da alma. A investigação e o melhoramento da alma naturalmente vão conduzir a gente para certas opiniões, mas a filosofia não é uma atividade de imediatez, sabe? Não é algo que acontece assim do dia pra noite. Sim, né? Os caras adoram se juntar com o filósofo, né? Pra ficar no poder, né? Sim. Hoje, boa parte dos líderes mundiais que estão no poder, eles se baseiam no filósofo. Sim. Bate cartão lá no cara. Uhum. Sim. Mas talvez seja isso, né? O que o sofista faz, em última instância, é domar o boi, não é? Quem dirá que esse cara que está por trás do governante não é o domador do boi, que é o governante, né? Mas deixa eu falar uma pergunta. Na filosofia a gente entende o negócio que você falou, né? De protestar e depois a ser prática. Mas por exemplo, que eu já saí da caverna, eu já sei qual que é a imagem. E aí eu vejo o sofista com aquele jogo de sombras e levando todo mundo para aquele caminho. Eu tendo conhecido, eu não vou questionar, eu vou, tipo, vou ficar, deixa eu ver. Sim. Ele fica ligado na caverna sozinho. Sim. Então a Renata perguntou, viu, Bárbara, o que então o filósofo que já saiu da caverna faz dentro desse jogo político, né? Como é que ele vai confrontar a opinião do sofista, como é que ele vai, né, enfim, se inserir, né, nesse jogo político. Somos nós na vida. Tem algumas passagens da República que podem ser elucidativas, mas da Carta 7 também. A Carta 7 fala bastante de política, né? As da República que eu lembro, tem aquele símile da nau, você lembra? Eu tô olhando no primeiro capítulo. Tá, então tem uma parte no livro 6, logo antes do mito da caverna, né? Na verdade é a parte 1 do mito da caverna. É a chave para você entender o mito da caverna, pela via política, né? Enfim, tem duas vias para entender o mito da caverna, basicamente. Uma chave política, que o Platão te dá pela metáfora da nau, né, no livro 6, e uma chave epistemológica que ele dá pelo símile do sol e da linha. Então você vai usar o que está no livro 6 para entender o comecinho do livro 7, que está na alegoria da caverna. Então, enfim, nesse símile da nau, o Platão tenta representar o jogo político que acontece entre os sofistas, né, oradores, enfim, toda pessoa que é influente na sociedade por meio do discurso, né, por meio da política. E o filósofo, que teria então o conhecimento de fato. Qual que é a nau, né? Qual que é a trama? Você tem ali o dono do navio, que é um cara robusto, forte, imbatível em combate, só que ele é surdo, né, meio cego, e não sabe navegar, né? Ele é dono da carga, dono do navio, mas não sabe navegar. Ele confia a navegação na tripulação, que são sofistas, né? E a tripulação não sabe navegar também, né? O que a tripulação faz? Ela tenta convencer o dono do navio a dar o timão para eles.
né, a dar o controle do navio, o controle da rota para eles, porque qual que é o interesse deles? Eles querem a carga, né? Eles querem, enfim, em última instância, tentar dar um golpe ou algo assim, né? E aí tem Seria um cara que é o piloto, o filósofo, né? Que ele sabe navegar, é o único no navio que sabe navegar. Ou seja, remonta esse estado de isolamento, né? Putz, o filósofo tá isolado. Né? Como é que o cara fica nessa situação, né? Aí o Platão vai dizer que ele é um pouco pessimista, tá? Já adianta. Mas ele vai dizer que o filósofo, a partir daí, ele nutre algumas reputações. Primeiro, ele vai ser o inútil, porque o filósofo ele não vai se inserir no jogo de poder dos marinheiros, né, a princípio. E também, como ele vai se recusar a se inserir nesse jogo, se recusar a tentar convencer o dono do navio, ele vai parecer um inútil, porque ele não vai estar fazendo nada. Ele vai ser impedido de conduzir o navio, apesar de ser o piloto, né? Porque o domínio do navio vai ser só dado àqueles melhores que melhor convencem o dono do navio. E ele também pode ser tido como alguém alguém assim muito abstrato, aquele que por não conseguir agir fica meio que nas ideias, vê nas estrelas, né? Só que as estrelas são essenciais parte da navegação, né? Mas o piloto fica ali analisando as estrelas e tal. Isso aos olhos dos marinheiros é vagabundagem, né? Ele não tá fazendo nada, né? Qual que é o ponto, né? Ali a citação da carta 7, né? Carta 7, 325b. Platão vai dizer que sem amigos e companheiros fiéis não é possível agir. Quando o piloto está sozinho no navio, já era, está sozinho, né? Ele precisa de alguma forma de amigos, inserir-se em ambiente discipular, em ambiente de convivência, de investigação filosófica, né? Um espaço desse tipo. E só dentro de um espaço desse tipo é que a gente pode pensar alternativas reais de lidar com o jogo político. Ele não dá resposta. Como é que então você vai resolver os BOs da política? A Henrique, resposta ela é construída em conjunto, né? Assim como a filosofia, assim como a investigação da realidade, a prática da filosofia é sempre em conjunto. Bem? Então é isso, gente. Acho que a gente avançou bem hoje. Henrique, essa questão do navio seria a democracia, Exato. Ele pensa né, a nau como uma democracia. Sim. que é um problema se, vamos dizer, as pessoas integrantes ali não têm uma iniciação, sei lá, né, algo assim. A gente tem que diferenciar uma coisa, porém, né? A crítica do Platão à democracia, ela não cabe totalmente à nossa democracia. Por quê? Né? O Platão está fazendo uma crítica à democracia de participação direta. Então, você não vota em alguém para falar por você, você mesmo vai lá falar, né? Não tem isso, tipo, né? Se você quisesse que alguém falasse por você, você tinha que pagar um sofista para defender a sua opinião, né? Era um serviço privado, não era um serviço público. Hoje em dia, a nossa democracia é de participação indireta. A gente vota em alguém para falar por nós. Então, a forma pela qual a gente lida com o discurso, com a retórica, é um pouco diferente da dos gregos. Porque não é necessariamente a capacidade de convencimento do deputado que vai aprovar um projeto lá, né? É um jogo político ainda mais emaranhado, né? Tem a ver com dinheiro, tem a ver com mais coisas, mais elementos. Então, eu fico curioso para saber o que o Platão falaria do nosso tipo de governo. Mas provavelmente ele chamaria de algum tipo de oligarquia, sabe? Que manda a grana, que manda, né, influência. Beleza? Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui a gravação.